notícias de hoje são: a economia mundial ainda pode ficar pior. Na saúde, saiba como combater precocemente o mal de Alzheimer. Nas artes, o cubano Lan lidera leilão de arte em Nova York. No CAB, saiba algumas novidades de tecnologias. A política, saiba como foi a visita de Márcio Lacerda no Alto Veracruz. Na educação, 25% da população rural com mais de 15 anos são analfabetas. No esporte, saiba da influência da tecnologia nas Paralimpíadas. E agora, vamos com o Luiz para saber mais novidades sobre economia. Mohamed é um grande economista. Ele frequenta canais especializados em economia. Segundo ele, a economia mundial está desacelerando. A Europa entrou em recessão. Os Estados Unidos cresceram apenas 2%. O Brasil e a China, apesar de estarem bem, também cresceram um pouco. Segundo o economista, o crescimento está muito baixo. Por isso, o desemprego poderá ser muito alto, o que vai complicar a economia mundial. Para o economista, o Brasil está em uma boa condição, pois nossa dívida é baixa e nossas reservas bancárias é muito alta. Com vocês, Guilherme, falando sobre a saúde. Uma das maiores dificuldades na luta contra o Alzheimer, doença caracterizada por perda de memória, é diagnosticar a doença antes dos sintomas acontecerem. Então, os cientistas americanos fizeram pesquisas com 128 pessoas, que algumas pessoas da família que já teve essa doença. Então, eles descobriram que pode detectar essa doença 25 anos antes dos sintomas começarem a acontecer. Então, eles descobriram que o acúmulo da proteína beta-amiloide acontece no cérebro e nos espaços entre os neurônios tem um acúmulo de algumas substâncias. Agora vamos voltar com o Felipe para falar sobre artes. Uma tela do surrealista cubano Ifredo Lan, dedicada a um orixá feminino, obteve o maior valor mais lucrativo no leilão noturno de arte latino-americana já realizado pela South Boys na quarta-feira. Lan fundiu o surrealismo com a santeria, versão cubana do candomblé, baseada nas divindades iorubás. Nessa tela, pelo menos 6 orixás podem ser distinguidos em meio a figuras meio humanas, meio animais, segundo Stan. A orixá Oiá, que batiza a obra, também é conhecida no Brasil como Oinciã. No total, o leão da South Boys arrecadou 21,8 milhões. Houve forte demanda pela arte venezuelana, com recortes para 3 dos seus artistas do século XX: Jesus, Rafael Soto, Armando Reveron e Gertrude Goldschmidt. Mas a South Boys não conseguiu vender a principal obra do leilão, Mina em Azul e Branco, de 1939. Agora vamos com o Guilherme para saber mais sobre a novidade tecnológica do CAB. Após as férias, quando os alunos retornaram às aulas, encontraram em cada sala um novo equipamento, um projetor. O novo equipamento ajudará os professores na didática de ensino e ajudará os alunos com informações sobre os mais diversos assuntos. O novo objeto foi muito apreciado por todos e com ela o CAB avança tecnologicamente. Agora vamos com o Lucas para falar sobre a política. O prefeito e candidato à reeleição em BH, Márcio Lacerda, do PSDB, participou de uma caminhada na manhã do dia 16/9/12, no bairro Alto Veracruz, na zona leste da capital mineira. Lacerda percorreu a rua Tebas, um dos principais centros comerciais do bairro. Destacou avanços na área social e anunciou investimentos na região. Durante a caminhada, o candidato lembrou das obras realizadas no local, como a urbanização do bairro Taquaril e o início da construção de um núcleo do BH Cidadania. Lacerda também prometeu para a próxima gestão um posto de saúde no Parque Centenário, a construção do auditório da Escola Jorge Ricardo Salum e a abertura da Rua Desembargador Braulio, antiga reivindicação dos moradores.
Agora Felipe falando sobre educação. Em tempos de adaptação de uma nova reforma ortográfica no país, o desafio de 23,3% da população da zona rural ainda está alguns passos atrás, se familiarizar com as letras em qualquer que seja sua gramática. Esse é o contingente de pessoas do campo que têm mais de 15 anos de idade e são analfabetas, segundo os critérios do IBGE. Dados do PNAD de 2007 mostram que a educação continua atolada nas estradas rurais. Apesar do número de desletados ter reduzido expressivamente ao longo do tempo, o dado está estagnado há pelo menos 10 anos. A taxa de analfabetismo no campo é 3 vezes maior que na cidade. Se 1 a cada 10 brasileiros com mais de 15 anos de idade ainda não sabe nem ler nem escrever, é na zona rural, que reside quase 65% desse público. Atualmente, o índice de analfabetismo urbano é de 7,6%, enquanto 23,3% das pessoas da zona rural não têm instrução. Em 1997, a taxa era de 10,7% na cidade e de 32% no campo. Agora vamos com o Lucas para saber notícias sobre esporte. O sul-africano bem-amputado Oscar Pistorius, de 25 anos, foi um dos destaques das Olimpíadas de Londres. Disputou com atletas não deficientes. Não chegou ao pódio, mas fez histórias. Desde 2007, ele lutava nos tribunais para provar que suas próteses de fibra de carbono não lhes conferiam vantagens sobre esportistas não deficientes. Porém, logo depois de ser derrotado pelo brasileiro Alan Fonteles, de 20 anos, nas Paralimpíadas de Londres, Pistorius deu um tiro em sua própria prótese ao reclamar dos resultados. Alegou que as pernas artificiais do brasileiro eram longas demais e que por isso foi uma corrida injusta. Mas ele estava errado. As próprias de Fonteles estavam abaixo do limite estipulado pelo Comitê Paralímpico Internacional. Pistorius pediu desculpas pelas declarações agressivas, mas não foram suficientes para pagar a mancha de mal perdedor. Pode-se questionar a adquirir desempenho entre o atleta amputado em cima da prótese e um apto, mas não entre os dois esportistas com equipamentos semelhantes e dentro das normas estipuladas. Assim terminamos mais uma edição do Cab News. Até a próxima.